Texto base de hoje é Mateus, capítulo 21, do versículo 23 ao 27. Nós vamos ver hoje o batismo de João. E chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando, os príncipes do sacerdote e os anciãos do povo, dizendo: Com que autoridade fazes isto? E quem te deu tal autoridade? E Jesus respondendo disse-lhes: Eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isto. O batismo de João donde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele nos dirá então por que não o crestes. E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. E respondendo a Jesus disseram: Não sabemos. Ele disse-lhes: Nem eu vos digo com que autoridade faço isto. Amém? Então nós vemos aqui que Jesus estava ensinando o povo. Então chegam os príncipes dos sacerdotes e perguntam a Jesus: Com que autoridade fazes isto? E quem te deu autoridade? Jesus responde eles com uma outra pergunta. Jesus diz: Eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disserdes, também vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? Então Jesus, nós vemos aqui que ao invés de Jesus responder eles, Jesus faz mais uma pergunta. Só que daí Jesus deixa eles confusos, que eles não sabem o que responder. Eles não sabem se eles falar que foi do céu, Jesus vai falar para eles por que eles não creram em João Batista. Agora, se eles falar que é dos homens, aí eles temem o povo, porque os homens, a maioria do povo acreditava que João Batista era um profeta. Então eles ficam meio sem saída. Então eles respondem que não sabemos. Que Jesus, ao invés de responder a pergunta dele, ele responde com uma outra pergunta e deixa eles confusos. O que nós vemos aqui, que esses príncipes do sacerdote e os anciãos, eles não estavam realmente querendo aprender com Jesus, fazendo uma pergunta para aprender, mas eles fizeram uma pergunta para querer conseguir prova contra Jesus, para pôr Jesus à prova. O interesse deles não era aprender, o interesse deles era sempre querer arrumar uma prova contra Jesus para incriminar Jesus. Então, como Jesus conhecia o coração deles, Jesus, ao invés de responder, ele faz uma pergunta, eles ficam sem saída, eles parecem que não sabem. A resposta deles é: não sabemos. Então Jesus fala para eles que então nem eu vos digo com que autoridade faço isso, porque Jesus sabia que eles não tinham interesse de aprender, que se eles quisessem aprender com Jesus, eles poderiam se juntar ao povo e ficar escutando os ensinamentos de Jesus. Mas o interesse deles não era aprender, era incriminar Jesus, para ter uma prova contra Jesus. E nós vemos que por que eles não queriam aprender com Jesus? Porque eles eram pessoas que se achavam melhores do que os outros. Eles não tinham humildade no coração. O povo que era humilde se assentava e escutava o ensinamento de Jesus. Mas eles eram pessoas arrogantes, se achando sempre os melhores. Então, eles não aprendiam com Jesus. Até porque todos os milagres que já ouviram falar de Jesus, todos os feitos que Jesus já tinha feito, se eles quisessem crer em Jesus, mas não, por causa da falta de humildade deles, eles não acreditavam que Jesus era o Messias, porque pela falta de humildade. E o que nós aprendemos com esse texto? Que nós temos que ser pessoas humildes, nós não podemos ser como esses príncipes dos sacerdotes, nós não podemos ser como eles, nós temos que ser pessoas humildes. Quando nós temos arrogância, nós se achamos melhores que os outros, nós perdemos muitas bênçãos por não termos humildade. Que quando nós sentamos para escutar alguém, pode ser alguém mais velho ou mais novo, mas nós sentamos para escutar alguém, às vezes a pessoa sabe algo que nós não sabemos, vai ser bênção para nossas vidas. Mas nós temos que ter a humildade de sentar para escutar uma pessoa que tenha mais conhecimento do que nós. Ou que ela sabe algo que ainda nós não sabemos, que nós nunca vamos saber tudo, sempre vamos ter algo para aprender. Então, o que nós aprendemos aqui é que nós temos que ter coração humilde e sempre parar para escutar as pessoas, para que a gente possa a cada dia aprender a mais, né? E nós vemos muito hoje em dia, tem muitas pessoas
que não creem em Jesus. Tem muitas pessoas que, assim como esses príncipes, os sacerdotes, os anciãos, não creem em Jesus. Porque são pessoas que são cegas espiritualmente. Aqui o próprio Jesus falou que eles não eram cegos, mas eles eram como se eles eram pior do que o cego, porque a cegueira dele é uma cegueira espiritual que não deixava eles ver as coisas, os acontecimentos. Hoje em dia tem muitas pessoas que veem, mas são cegas. São cegas para as coisas de Deus. Não conseguem crer em Deus, acreditar nas coisas de Deus. Acho que Deus ele está lá no céu, longe de nós. Mas quando nós cremos em Deus, nós buscamos aprender com Jesus e viver os ensinamentos de Jesus. Jesus está dentro do nosso coração, Ele está aqui conosco, nós podemos escutar Ele sempre. Mas algumas pessoas podem dizer, mas Deus não fala mais conosco. Fala sim. Às vezes Ele não fala porque a gente não tem tempo para Ele. Mas se a gente tiver tempo para Ele, Ele fala sim conosco. É só nós abrirmos a Escritura, Ele já começa a falar conosco. Porque a palavra de Deus ela é viva. E a partir do momento que nós lemos a palavra de Deus e meditamos nela, Deus ele fala através da sua palavra conosco. Fala ao nosso coração. Mas nós temos que silenciar nosso coração e tirar um tempo para Deus, para meditar nas Escrituras. E o que Deus falar ao nosso coração nós temos que pôr em prática. Porque não adianta a gente aprender com Jesus e só deixar por aí. Nós temos que pôr em prática o que nós aprendemos com Jesus. E nós vemos nesse texto hoje que nós não podemos ter arrogância, nós temos que ser pessoas humildes, para que nós possamos aprender com Jesus e crescer espiritualmente com os ensinamentos de Jesus. Mas nós não podemos ser igual aos príncipes sacerdotes, nós temos que ser pessoas humildes e querer, desejar conhecer mais, desejar aprender. E nós vemos aqui também nesse texto que Jesus sabia o que eles queriam. Por esse motivo que Jesus não responde a eles. Jesus faz uma pergunta porque Jesus sabia qual era o interesse deles na resposta, né? Então nós aprendemos aqui hoje que Jesus ele conhece o nosso coração. Não adianta a gente falar bonito, mas o nosso coração está feio, está sujo. Nós temos que falar o que está verdadeiramente no nosso coração. E nós temos que buscar limpar o nosso coração e buscar aprender com Jesus, com os seus ensinamentos e sermos pessoas diferentes, buscar sermos novas pessoas em Jesus e buscar crescer espiritualmente, tirar tempo para Deus, buscar orar, a vigiar, a sempre se aproximar mais de Deus, para que Deus possa limpar, purificar o nosso coração e fazer um coração novo nosso, que nós possamos viver de acordo com os ensinamentos de Jesus. Obrigada, Senhor Jesus, por esse ensinamento de hoje, que nós vemos aqui que os príncipes dos sacerdotes não aprendiam com o Senhor, porque eles não tinham humildade no coração, a arrogância deles não deixavam eles aprender com o Senhor. Nós vemos que nós não podemos ser assim, nós temos que ser pessoas humildes, para que nós possamos aprender com o Senhor. Nós temos que olhar para a Escritura crendo, isso é a palavra do Senhor, é a palavra de Deus que está aqui. Nós temos que silenciar o nosso coração e buscar aprender a cada dia mais. Pai, toca no nosso coração, toca no nosso ser, que nós possamos ser a cada dia transformados pela Tua palavra, transformados pelo Teu ensino, e que nós possamos ser verdadeiras crianças na Tua presença, com sede e fome da Tua palavra, que nós possamos mergulhar na Tua palavra e se alimentar cada dia mais, e buscar no Senhor com amor, buscar no Senhor com interesse de aprender, com nossos corações e nossos olhos abertos para a Tua verdade. Nós sabemos que o Senhor é a verdade, que o Senhor nos ensine, que nós possamos ser sempre humildes de coração, sempre prontos para aprender. Pai amado, em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.